Olá, meus queridos alunos! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia. E agora nós temos dois grandes pensadores da humanidade. Pense numa potência! Locke e Rousseau, os liberais. Hein? Gostou? Então vem comigo. Eu quero te pedir para continuar conosco todas as disciplinas desse projeto maravilhoso que são as atividades curriculares. Então, nós temos aulas aqui de todas as disciplinas para contribuir com você, para que você tenha um conteúdo diferenciado, um conteúdo legal, bacana, de primeira, atualizado também. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Então, não vacila, chama teus colegas, manda mensagem, manda os links, pede para também estar assistindo, vai na plataforma Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias, vê as aulas. É tudo show de bola. Então, vem com a gente que nós temos muita coisa bacana para você, você que está interessado, você que é autônomo, você que quer alcançar seu objetivo, vem com a gente que nós estamos juntos, perfeito? Vamos lá? Como eu falei a vocês, nós temos um conteúdo de filosofia muito bacana, Locke e Rousseau. Locke inglês, Rousseau francês, então aqui nós estamos na Europa, não é não? Olha aqui, ó, vamos lá? Nós temos aqui algumas questões. Essas questões trazem reflexões. Nós vamos tratar do conteúdo de cada um dentro destas questões, tá? Mas lembrando a vocês que Locke e Rousseau são contratualistas, assim como Hobbes. Nós temos aula aqui sobre Hobbes, nós temos questões, nós temos dicas aqui sobre Thomas Hobbes. E aí Locke e Rousseau, obviamente, estão na mesma linha do contratualismo moderno, certo? Estes contratualistas tem uma crítica a Aristóteles, obviamente, porque eles consideram que nós não nascemos políticos por natureza. É através de um contrato, de uma segunda instância, que nós nos tornamos políticos, ou dentro do Estado, ou na sociedade civil. Perfeito? Então, é importante que a gente tenha esta primeira informação, eles são contratualistas, e este contrato social, do qual Rousseau, que é a nossa primeira questão, está aqui, ó, Rousseau, está uma citação dele. Este contrato social traz para a gente uma série de reflexões que são importantes, perfeito? Então, vem comigo aqui. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão senhores escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não existe bem público nem corpo político. Então, olha só, quando alguém é submetido, principalmente pela violência, né? Quando alguém deixa de ter liberdade, porque em Rousseau existe algo interessante. Veja só, vou fazer uma comparação entre os contratualistas aqui, os três mais conhecidos. Em Hobbes, quando você entra no estágio da sociedade ou do Estado, você perde a liberdade. Em Locke, a liberdade ela é estabelecida a partir da lei. E em Rousseau, você nunca, jamais, em momento nenhum, perde a sua liberdade. Então, veja só, se eu alijo, se eu tiro, se eu retiro de alguém a liberdade, então eu o escravizei, na verdade. Olha só. Então, eu estou tirando dele o maior bem que ele tem, que é a liberdade. Certo? Esta liberdade ela não pode ser retirada porque ela desumaniza. Lembrem vocês que no estágio do estado de natureza, para Rousseau o ser humano é livre e é bom. Mas no estágio social ele mantém a liberdade, só que ele vai perdendo esta bondade em função da propriedade privada. Ok? Aí a propriedade privada em Rousseau entra como um mal, mas aí não tem como evitar. Ele não vai querer eliminar este mal, que é a propriedade privada, e sim tentar regular este mal, através da própria lei, do qual ele vai suscitar a vontade geral. Por isso que ele ainda é liberal. Então pega essa dica para ti, pega essa dica, leve isso a sério. Rousseau ainda é um pensador liberal. Por quê? Porque ele não quer eliminar a propriedade, ele sabe que isso é impossível, e se ele eliminar a propriedade, ele faz a gente voltar ao estágio de natureza. Mas não é esta a prerrogativa dele, é que nós consigamos conviver com ela e regulá-la, então. Então, veja só. Mediante esta consideração, o nosso autor argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em estado de igualdade política. Será que o nosso autor reconhece que os direitos sagrados como base,
para os direitos políticos e sociais sagrados, defende a necessidade dos homens se unirem em agregações em busca de seus direitos políticos, ou denuncia a prática de escravidão nas Américas. Vocês vão perceber que um corpo político só existe quando os homens encontram-se associados em estado de igualdade. Eles nunca podem ser colocados em forma de escravidão, ou de imposição, ou de perder a liberdade. E isto não estará contento na concepção rousseauiana, certo? Estado de igualdade, de que todos podem, de que todos têm a mesma condição e de que não perdem a liberdade, perfaz um estágio que seria o melhor, aquele que deveríamos alcançar. Perfeito? Vamos lá. Segunda questão, o ser humano civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade e só seja percebido no todo, na sua visão holística. Olha só o quanto é importante, o quão é interessante e o quão é legal esta possibilidade de que você seja entendido a partir não de uma unidade, mas no todo. Então vejamos, olha só. Rousseau, em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que, o que será que ele vai falar? Natureza humana em Rousseau, o ser humano na sua natureza, no seu estado de natureza. O homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza, o homem civil. O homem já no estágio para além do estado de natureza, ele perde a sua condição de estado de natureza bom ou, digamos assim, do estado de natureza em que ele sabe conviver pacificamente, faz sentido. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural? Não pode, porque ele perde a natureza humana boa quando ele entra no estágio civil ou no estado. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele? Necessariamente não. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Absoluto não é uma palavra feliz aqui. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político, piorou, porque nós sabemos que os contratualistas questionam, criticam isso. Então você vai perceber que a letra A, quando nós entramos no estágio civil, ou seja, no Estado ou na sociedade através da lei, nós somos desviados da nossa natureza, porque a nossa natureza é uma boa natureza, mas o estágio civil com a propriedade privada retira esta bondade, torna o homem cada vez pior. Então, a letra A é a nossa melhor resposta, que é o desvio da nossa própria natureza, o estágio civil. Pegou para ti aí? Então vem comigo que tem mais dicas aqui para ti. Lembra-te da expressão bom selvagem. Quer uma dica legal? Uma dica boa? Só na plataforma Gonçalves Dias, só para o Sr. André para te dar essa dica. Jean-Jacques Rousseau, suíço, era leitor de um rapaz chamado Javier d'Utrecht. Esse rapaz chamado Javier d'Utrecht, ele foi quem acompanhou muitas embarcações francesas durante a colonização da América. E aí vocês sabem que a França flertou muito com a América para colonizá-la. Até na América do Norte teve felicidade, o Canadá até hoje é bilíngue, né, francês e inglês. Mas ele assim via o índio como bom selvagem. E o nosso querido Rousseau bebeu nessa fonte muito da obra do nosso Javier d'Utrecht, a história das colonizações francesas na América. Pegou? Vem comigo que plataforma Gonçalves Dias, professor André Cultura. Vamos lá? Terceira questão. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar que o Estado e todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade, olha só, perfeita liberdade, estado natural, para ordenar as ações regulares, as posses e as pessoas conforme acharem conveniente. Dentro dos limites da lei e da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro, esse é o nosso querido John Locke. Eu quero apresentar para vocês um dos homens mais inteligentes da face da Terra, John Locke. Claro que a inteligência dele não o impediria de cometer erros gravíssimos.
tá? Nós não temos tempo de abordar tanto John Locke aqui, mas fica aqui a imagem de Locke como um dos homens mais bem formados e informados da face da Terra. Locke atuou na medicina, por exemplo, a drenagem que muita gente usa, a medicina usa, é dele, ele que inventou a drenagem. Ele tem trabalho na economia, na Casa da Moeda Inglesa. Ele tem trabalho na política, o liberalismo político é lockeano. Ele tem trabalhos no direito, que o direito civil também é considerado como patrono do direito civil Locke. Então, nós estamos falando de uma pessoa que contribuiu, que influenciou largamente o mundo moderno e contemporâneo. Patrono da Revolução Inglesa, também chamado Gloriosa. Se Rousseau, que nós lemos ainda agora, é patrono da Revolução Francesa, Locke é um dos patronos da Revolução Inglesa de 1688. Muito amigo de Guilherme de Orange, que é da casa holandesa. Orange, você sabe que é laranja, Holanda, então eles moraram um tempo até juntos na Holanda. É muito conhecida essa história, tá? Você pode pesquisar e vai achar. Então, veja só. A partir da leitura do texto acima e de acordo com o pensamento político de Locke, assinale a alternativa correta. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão? Não faz nenhum sentido isso, obviamente. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conivência, ou conveniência, ou convivência, ou até mesmo anuência, ou aquilo que nós consideramos como dependência de cada um. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. Olha, a origem do poder político no estado de natureza, nós temos aqui no texto partes falando isso também. Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza? Olha, o que nós temos aqui que mais se alinha com esta liberdade perfeita, com estes limites da lei impostos até pela lei natural. Locke é um dos defensores do direito natural. Obviamente, o que nós temos aqui como melhor nos apresenta é a letra C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. Então ali, claro, obviamente, nós já temos no estado de natureza a lei natural, em que ela vai passar para a lei social, e aí pega essa dica para ti, na lei social nós teremos as garantias naturais mantidas e mais algumas garantias individuais. Olha que legal, que bonito, que dica preciosa para ti na plataforma Gonçalves Dias, neste projeto maravilhoso que é as atividades curriculares. Quero chamar a atenção de vocês, baixem o material das atividades, baixem todo o material que nós temos aí para vocês. Vocês têm mais exercícios, vocês têm mais teoria, vocês têm resumos, tem muita coisa bacana para vocês, então baixem os nossos materiais. Vão na plataforma Gonçalves Dias, tem mais aulas lá sobre isso, peguem os links, Instagram, YouTube e em breve o TikTok, tá? Mas, olha aqui, letra C de casa. Marque a letra C de casa. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. Perfeito? Beleza pura? Vamos lá? Mais uma, cá está. Os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes, não passam de comissários seus, nada podendo concluir definitivamente. É nula toda a lei que o povo não ratificar, não confirmar. Uma coisa bacana, coisa legal. Que eu falei a vocês, em Rousseau, nós nunca perdemos a liberdade, nós temos comissários que são os nossos representantes, comissários. Eles são meros portadores. Deixa eu dar uma dica para ti. Rousseau diz no contrato social que o político que não... Claro, o político que não cumprir a sua prerrogativa, olha só, o político que não cumprir a sua prerrogativa, ele não deve ser preso, ele deve ser morto. Pegou? É radical, né, essa concepção. Olha só. É nula toda a lei que o povo diretamente não ratificar. Em absoluto, não é lei. Rousseau, ao negar que a soberania possa ser representada, preconiza como regime político o quê? Um sistema misto de democracia? Misto não, disso aqui, uma democracia direta, vem do povo, tem que ser direta. Constituição de uma república na qual os deputados teriam uma participação política limitada? Não, ele não está pregando, ele está pregando uma democracia direta. Olha aqui, a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes, todos os cidadãos. Que coisa legal a letra C aqui, ó, brilhando na nossa frente. A democracia indireta não pode, porque ela tem que ser direta, no caso de Rousseau. Um regime comunista, claro, ele é um precursor do socialismo, que depois leva ao comunismo, mas não é o caso. Agora ele é precursor, mas ele não é socialista, ele não é comunista, ele é liberal.
Pega para ti, ele é liberal. Anotou? Isso, muita gente tem dúvidas sobre isso. Rousseau é um autor, assim como Locke, liberal, certo? Ele não quer destruir propriedade privada. Ele quer regular. Então, você já percebeu que aqui a letra C é a nossa resposta. Democracia direta. Ó, uma dica para ti, a Suíça ainda é considerada uma democracia direta. Muita gente diz para ti que a democracia direta acabou. Não é verdade. Vocês às vezes tratam lá a Grécia, Atenas, lá a partir do século IX até o século III, II. Não, mas ainda tem democracia direta. A democracia direta na Suíça, ela é entendida lá desta forma. Um lugar muito legal, que vê estudos, você vai ver como é. Até as leis, quando são feitas, elas consultam o povo através de cartas. Olha só. E você, enquanto povo, também colabora. Ou participativa, também é uma bela democracia participativa. O Brasil é um país que tem limites continentais, né, dimensões enormes, e aí a gente talvez não consiga fazer uma democracia direta, porque a Suíça é bem pequenininha, não é o nosso caso, talvez a nossa participativa, que o povo pudesse atuar de forma mais contundente, fosse a melhor opção, mas aqui a letra C, realmente democracia participativa direta, mantida por meio de assembleias em que os cidadãos, todos os cidadãos poderiam participar. Pegou para ti? Então vem comigo que tem mais uma aqui só para você. Você que quer ser aprovado no vestibular, você que quer passar. Olha, e a sua vontade não vai ser contrariada. Vem comigo. Segundo Thomas Hobbes, o ser humano em seu estado natural é selvagem. Olha aí, selvagem. E cada um é um inimigo do outro, mas quando o ser humano abre mão de sua própria liberdade, a autoridade plena do Estado estabelecida, passa a predominar a ordem, a paz e a prosperidade. Para John Locke, nosso autor, John Locke, o ser humano já é dotado em seu estado natural dos direitos da vida, da liberdade, da felicidade, e assim a autoridade do Estado só é legítima quando reconhece e respeita esses direitos, e para que isso se concretize é necessário limitar os poderes do próprio Estado. Assinale a alternativa que apresenta as duas concepções políticas. Então nós temos uma de Hobbes, que é, digamos assim, um absolutismo, uma teoria absolutista, e de Locke, que é um liberalismo. Vamos lá. Você tem mercantilismo e fisiocracia fora completamente. Mercantilismo e fisiocracia estão falando de questões mais econômicas do que políticas. Hobbes é um teórico absolutista, Locke é um liberal, não entra muito nisso aqui. Classicismo e barroco, ficaria muito legal, mas aqui em outra área, não na filosofia. Ficaria aqui, por exemplo, na arte, ficaria, por exemplo, aqui na literatura, mas não na filosofia, porque não daria isso aqui, né? Absolutismo e liberalismo, olha aqui a ficha caindo, olha, que eu acabei de falar para você, absolutismo, Hobbes, liberalismo, Locke. Subjetivismo e objetivismo, isso aqui é mais da teoria do conhecimento, da epistemologia. Nacionalismo e internacionalismo, isso aqui é mera questão de localidade e cultura, né? Então, obviamente, claro que você, como aluno Gonçalves Dias, que está acostumado já a assistir às nossas aulas e que está neste programa das atividades curriculares, já sacou, já entendeu que a nossa melhor opção é a letra C de casa, absolutismo. Lembrando a vocês que Hobbes é sempre atribuído a uma teoria absolutista, né? Já falei, nós temos aulas aqui, já falei a vocês. E Locke, o nosso querido liberalismo, fundamentado na lei, mas nas garantias individuais que esta lei também vai trazer. Obviamente, como o próprio texto já disse, você tem direitos naturais, eles serão assegurados e outros direitos serão também qualificados a partir da lei, limitando o poder do Estado, daí um liberalismo e não um absolutismo. Pegou? Então, não esquece disto, que isto é importante para todos nós, ok? Do mais, eu espero que os senhores acompanhem o resto das nossas aulas, baixem os materiais, nós temos muita coisa legal para vocês, então baixem os documentos, estão em PDF, ou se vocês quiserem transformem um outro, respondam, participem, tá certo? Sigam a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, no YouTube, e em breve ali nós estaremos também em outras plataformas e outros elementos para contribuir com vocês e trazer a vocês o melhor conteúdo. Sejam ali abençoados, fiquem conosco, tamo junto.